Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, onde vamos estudar a palavra do Senhor, onde vamos meditar e nos aperfeiçoar nos conhecimentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Palavras que vêm direto do coração do Pai para as nossas vidas e que vão nos fazer crescer em graça, conhecimento, sabedoria do nosso Senhor Jesus. Onde vamos aprender mais do eterno, daquilo que vai permanecer para sempre. E cada palavra que o Senhor revela aos nossos corações tem muito para nos ensinar. Por isso, pegue a sua Bíblia agora e fique bem atento no que essa palavra quer dizer aos nossos corações, à nossa vida. Será que ela tem uma lição para nós, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o Pai? Então vamos analisar. Nós vamos ver aqui em Atos 20, do 7 ao 12. Fala de Paulo e ele está contando. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida ainda está nele." Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se confortados grandemente. Aqui nos conta que Paulo encontrava-se em sua terceira viagem missionária em Troade. E ali Paulo participava de uma reunião com os cristãos daquela região. Não era uma reunião qualquer. A palavra diz que era num dia especial, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo. E essa reunião tinha uma finalidade específica: partir o pão, ou seja, era uma santa ceia. Era uma reunião que contava com um visitante muito ilustre, Paulo, que já seguiria a viagem no dia seguinte. Então era preciso aproveitar até o último minuto a valiosa presença do apóstolo naquele lugar. Paulo realmente deveria ter muita coisa para falar para aquela igreja, pois prolongou o discurso até meia-noite. E foi no decorrer dessa história que lemos aqui que algo muito inusitado aconteceu. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o discurso prolongado de Paulo e caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Por que ele estava sentado na janela? E por que ele não estava no meio da igreja com os irmãos, fazendo parte ativamente do culto, ouvindo o relato de todas as bênçãos que Paulo tinha para falar e de tudo que Paulo tinha para transmitir? Talvez estava lá sentado na janela porque a sua situação era de indiferença. Da janela, Eutico podia ver o porto da cidade, os navios no mar e também todos os sons que vinham do mundo lá fora e que atraíam as pessoas que ainda estavam ligadas ao mundo. Eutico escolheu ficar um lugar que servia para os dois lados, Deus e o mundo. Será que essa situação lhe parece familiar?
Você já esteve assim ou conhece alguém que é assim? Que é, como nós falamos, um pé na igreja e um pé no mundo? Havia muita luz naquele local e talvez aquela luz estava incomodando. E como aquela luz era de lamparinas, talvez aquele jovem que estava lá no terceiro andar inalou parte daquela fumaça e perdeu os sentidos e caiu. Mais uma prova de que ele estava no lugar errado. Janela pode representar um lugar de observação ou um lugar de indecisão. Você já parou para pensar nisso? Nós vemos que em 2 Reis 13:17, Eliseu faz um ato profético com o rei, lançando flechas em direção ao território inimigo. E se estamos no lugar errado, você sabe o que acontece? Gênesis 8:6 diz que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca. Em 1 Crônicas 15:29 diz que Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Em 2 Samuel 11, que vai do 2 ao 5, conta a história de Davi, que cobiça a mulher do seu capitão olhando pela janela num momento em que Israel estava em guerra e ele não deveria estar ali. Janela pode ser vista como uma moldura do mundo externo que só tem acesso quem está do lado de dentro. Está aqui dentro, mas está olhando, observando, contemplando o que se passa lá fora. Nas escrituras sagradas, em muitos momentos o sono aparece relacionado às trevas, pecado, fuga, a fracasso, a morte. Veja que no meio do discurso ele pegou um sono e o que o levou à morte. Podemos citar aqui rapidamente alguns exemplos. Juízes 16:19. Sansão é seduzido e traído pela mulher a quem ele era apaixonado, a mulher que ele amava. Dalila insiste para que Sansão revele o segredo da sua força. E após muita insistência, ele revela a verdade. Então Dalila o fez dormir. E você sabe o que aconteceu. Outro exemplo que nós temos é de Jonas 1:6. É quando ele deveria levar a mensagem a Nínive e ele foge para Tarsis no caminho. Quando lá pelas tantas ocorre uma grande tempestade e Jonas vai para o porão dormir. Uma espécie de fuga do seu chamado, daquilo que Deus colocou em suas mãos. Em Marcos 14:34 nós podemos ler que ali é um momento de grande agonia. Jesus sabia que a sua hora mais difícil estava chegando. A grande agonia que ele passaria por mim e por você estava chegando. Estava prestes a ser preso. E aí diz o mestre: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E por 3 vezes o Senhor Jesus orienta os seus discípulos para que eles fiquem ali vigiando, orando. E por 3 vezes ele os encontra dormindo. O que representa dormindo na vida espiritual? Não estamos vigiando? Não estamos atentos ao que a palavra diz? Não estamos atentos ao nosso chamado, propósito que o Senhor tem em nossas vidas? E o que significa
fica esse jovem sentado na janela? Pode ser um lugar de muitas distrações. Distrações do mundo, distrações das trevas, distrações daqueles que se dizem seus amigos e querem te levar para conhecer algo diferente. Eutico, que era um jovem, procurou um lugar bacana para ficar. Ele olhou para a janela e achou que ali era um lugar especial para ele ficar. A janela parecia um lugar onde ele poderia pegar um vento, mas não era um lugar seguro, pois o levou à morte. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Os lugares onde você tem se posicionado, é lugar de vida ou é lugar de morte? É lugar onde a verdade prevalece, onde a segurança prevalece, ou é um lugar de mentiras, de insegurança, de indecisão? Estar na janela é estar dentro, mas olhando o que se passa lá fora, observando, admirando. Mas veja o que diz a palavra de Deus para nós nesse dia, em 1 João 2, no 15 e 16. Amados, não ameis o mundo, nem o que o mundo dá. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Então, meus amados, isso é ficar com o foco dividido. Eu não tenho certeza se eu quero ir para a igreja ou se eu quero permanecer no mundo. Em outras palavras, aquele jovem, aquela pessoa que fica em cima do muro, tem o seu pensamento dividido, ao mesmo tempo quer estar com o Senhor, mas também quer viver as coisas do mundo dentro do sistema que o mundo oferece. E para Deus, meus amados, não existe meio cristão simpatizante. Para Deus, você é ou você não é cristão. Você é ou você não é filho de Deus. O sono de Eutico é um sono fora de hora e fora de lugar. O sono de Eutico é o sono de Sansão. O sono de Eutico é o sono de Jonas. O sono de Eutico é o sono de Pedro, Tiago e João, que não vigiaram e oraram. O sono de Eutico é o sono que leva à morte. E será que nós estamos numa situação, numa posição de sono na nossa vida espiritual? Esse sono para nós é um símbolo de uma igreja, de um cristão que adormeceu. É o sono do desinteresse pela causa de Deus, pela causa do próximo. É o sono do descompromisso. É o sono da vaidade dentro da igreja. É o sono do consumismo. É o sono do egoísmo. É o sono dos modismos. É o sono daqueles que não querem pensar. É o sono daqueles que não querem se posicionar. Não querem tomar uma atitude de se firmar no centro da vontade de Deus. É o sono daqueles que não querem aprender. É o sono dos desanimados. O sono de Eutico é para nós um símbolo. Símbolo de um cristão ou de uma igreja amortecida. Símbolo de uma igreja que dorme, mas não sonha. E quando sonha, não faz. Símbolo de uma igreja, de um cristão que não incomoda as trevas, a maldade, o egoísmo, a vaidade.
símbolo de uma igreja, de um cristão que não transforma, símbolo de uma igreja ou de um cristão que não deixa sua marca, símbolo de uma igreja, de um cristão que parou no tempo. É o símbolo, o sono de uma igreja que não quer mais ouvir a palavra de Deus na sua profundidade. A palavra que exorta, que liberta, que transforma, que cura. São pais que não veem o perigo rondando seus filhos que estão envolvidos com coisas que não agradam a Deus, ou com aquilo que está do lado de fora, e se esquecem de verificar o lugar do perigo. É o sono dos cristãos que estão em demasia, preocupados com o que se passa lá fora, com a moda lá fora, e se esquecem que as respostas dos seus problemas estão aqui dentro. Sentar-se na janela significa uma situação de perigo sério, real, que pode levar à impossibilidade do retorno espiritual. É a observação constante e demasiada do ambiente externo que faz com que nós percamos o interesse por aquilo que é divino, que é eterno, que é o interno. Que nós percamos o interesse pelas coisas do coração de Deus. É observar demais o vizinho, se esquecendo dos acontecimentos da nossa própria casa, da nossa própria vida, da nossa própria igreja. Sentar-se na janela é perigoso demais nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Nós não temos estrutura para resistir ao diabo, a menos que nós estejamos totalmente submersos em Cristo. Até termos certeza disso, o melhor é evitar o perigo, fugindo da aparência do mal, fugindo das tentações do externo, fugindo daquilo que o mundo nos oferece. Por isso, há tantos que sofrem, há tantos que estão envoltos em problemas que acham que não tem mais saída, pois estão dormindo, estão com um sono espiritual demasiado. Amados, é hora de olharmos para dentro de nós, dentro das nossas igrejas e principalmente dentro das nossas casas, e ouvir com atenção a voz de Deus dando as direções exatas, das soluções das nossas principais necessidades. Aleluia! É hora de eu e você sairmos das janelas, descermos os degraus da tolerância, do comodismo, do desinteresse e nos assentar o mais próximo possível daquele que tem algo importante, algo valioso a nos dizer e nos oferecer. Este é o momento de buscarmos aquilo que realmente importa. Portanto, meus amados, saia da janela. Saia do lugar de perigo. Saia do lugar de morte. Saia do lugar de condenação. Não se conforme, acorde. Romanos 12:2 nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só estando dentro, no centro, para nós vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. Efésios 5:14 nos diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará.
Meus amados, é hora de despertar, é hora de sair da janela, é hora de sair do comodismo, do sono espiritual e nos posicionarmos pela palavra no centro da vontade de Deus. De assumir com seriedade aquilo para o qual nós fomos chamados, comprometer-nos com o nosso chamado e fazer bom uso daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pois Ele quer, neste tempo, Deus quer te usar para despertar essa geração. Deus quer que você seja um instrumento de valor em suas mãos. Portanto, desperta, saia da janela e faça aquilo para o qual Deus te chamou. Deus abençoe você, em nome de Jesus.